Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Então, para a mensagem desta manhã, querido, que Deus te use com bastante poder agora. Amém? Amém, amém. Um bom dia a todos os irmãos aí, terminando cumprimentando aí todos, né? Mas é uma alegria estar aqui outra vez para a gente meditar sobre a palavra de Deus. Como eu disse aqui, essa vigília me impactou assim, de forma poderosa, né? Pelas mensagens, pelas músicas, né? Por tudo ali que aconteceu. O pessoal do Convicção Trio, né? Que estava dirigindo o serviço de cânticos, né? Escolheram as músicas assim, bastante inspiradoras também. Tudo maravilhoso, né? Eu não tenho assim do que dizer que não foi bom, né? Agora, para mim, o que mais me impactou foi o que eu comentei há pouco, a questão do céu, né? Ali, aquela impressão, né? Eu vi tantas pessoas que eu reencontrei uma amiga de mais ou menos 35 anos que eu não havia. Tinha uma lacuna de 35 anos. Eu havia uma adolescente, agora encontrei uma mulher, né? Uma mulher já madura, depois de 35 anos. Então, mas ali também tive aquele pensamento também do céu, encontros, reencontros e alguns desencontros. Algumas pessoas não estavam ali na vigília, né? Que eu gostaria de ver, de conhecer ou de reencontrar. Mas, infelizmente, não estavam ali. E, infelizmente, também é uma realidade, né? Uma situação que mostra a realidade também do céu. Ontem eu assisti com a minha filha aqui um filme na Netflix, 90 Minutos no Céu. E conta a história baseada em uma história real de um pastor batista. E ele tem um acidente e nesse acidente ele morre, né? Morre no acidente e fica morto durante 1h30, né? 90 minutos. Depois ele ressuscita, né? Depois é constatado que os sinais vitais voltam outra vez. Na verdade, os paramédicos ali comprovam realmente que está morto, né? Mas depois os sinais vitais voltam, depois de 1h30, e ele volta contando o que foi que ele viu. Ele tem uma experiência no céu. E nessa experiência ele viu algumas pessoas e tal. Conta tudo não, pastor. Não vou dar spoiler. Não vou dar spoiler, não. Entendeu? Então, é mais ou menos isso aí, né? A essência do filme é essa aí. Eu estava pensando em falar hoje da continuidade, né? Da continuidade, aquela sequência que a gente está fazendo, a parábola do semeador. Falamos da parte da semente que caiu à beira do caminho, nós falamos na parte da semente que caiu entre as pedras, né? Hoje eu pensei em falar sobre a semente que caiu entre espinhos. Mas, devido à experiência do final de semana, da vigília, e a continuidade com o pensamento, né, do filme sobre a questão de estar no céu, de como é que vai ser lá no céu, aí eu pensei, pedi permissão a alguns, que eu sei que tem alguns que ficaram na expectativa. O pastor vai falar, vai vir a parábola de novo, aí quero ver a terceira parte, né? Essa terceira parte vai ficar para um outro dia. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse assunto do céu. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Vai servir aqui de pano de fundo aqui para a nossa reflexão nesse tema tão maravilhoso, tão espetacular, né, da palavra de Deus. Lucas 18, versículo 28. Então, aqui na minha versão aqui, revista e atualizada, diz assim: E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus,
que não receba no presente muitas vezes mais. Irmãos, essa expressão aqui me chamou a atenção, muito a atenção, né? Não receba no presente muitas vezes mais. O contexto aqui é que o jovem rico havia se aproximado, né? Se aproximado de Jesus, e Jesus lhe apresentou as condições do reino. Quer vir após mim, você deve negar a si mesmo, você deve vender o que você tem, repartir com os pobres, depois vem me seguir. E quando aquele homem deu as costas e foi embora, o discípulo disse, mas quem é que vai se salvar? E quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Esses pensamentos começaram a povoar a mente dos discípulos. Aí, nesse contexto, que Pedro diz, Senhor, nós deixamos tudo. Nós não temos nada. Nós deixamos tudo que tínhamos para seguir. E Jesus diz isso, essa frase essa palavra, né, essa revelação de Cristo terminou me intrigando, né? Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, mulher, qualquer coisa, irmãos, filhos, tudo de importante, por causa do reino de Deus, que não receba no presente. A promessa de Cristo não é somente lá para quando ele voltar, é já no presente. Que não receba no presente muitas vezes mais. Mateus diz 100 vezes mais. E eu fiquei pensando, ainda nesta vida, qual é o presente que ganha, qual é a recompensa, melhor dizendo, que ganha o cristão, aquele que abandona tudo para seguir a Jesus? O que é que ele ganha? O que é que Jesus queria dizer com isso, né? E eu fiquei tentando ali pensar em algumas coisas que são vantagens em ser cristão. Talvez uma delas não é ordem de importância, né? Mas a primeira que eu relacionei aqui é que nos tornamos membros de uma grande família, a família de Deus. E na sala 57, como o pastor Valendo acabou de dizer aqui, nós somos uma família. Ficou bem claro na vigília, no encontro presencial, porque nos encontrávamos apenas ali de forma virtual, né, como estamos aqui agora, né, com alguns milhares de pessoas, mas no presencial, embora não estivessem todos, percebemos ali, nós somos uma família. Eu estou aqui conversando com meus irmãos, eu estou falando aqui com milhares de irmãos que estão me ouvindo, irmãos, membros da mesma família, família na terra e família no céu. Que maravilha, irmãos, né? Passamos a fazer parte, não simplesmente da família consanguínea, né, terrena, que é extremamente importante, claro, né? Mas passamos a fazer parte da família celestial. A segunda coisa que eu pensei é que o cristão ele começa a se abster de algumas coisas que lhe são prejudiciais, como álcool, bebida, droga, e por conta disso, ele automaticamente já passa a ter uma melhor saúde. E como o cristão, no caso adventista, tem uma revelação especial sobre saúde, e quando ele segue essas revelações, essas orientações na palavra, nos testemunhos, ele passa a ter uma melhor saúde. Existe um estudo, né, feito na Universidade de Loma Linda, que diz que os adventistas, sétimo dia, vivem cerca de 7 anos a mais que a média da população mundial. 7 anos a mais. Então, uma melhor saúde. Uma outra coisa que eu vi também é que aquele que aceita Jesus como seu Salvador, se não um cristão, passa a viver como um cristão, ele experimenta um crescimento pessoal. Os seus dons, ele começa a desenvolver os seus dons. E a igreja termina sendo assim, uma grande escola, uma escola de treinamento. Eu, por exemplo, extremamente tímido. Quem me viu lá percebeu que eu sou bastante tímido, né? Eu bastante tímido. Eu não conseguia estar na frente para falar. Eu estou falando para milhares de pessoas aqui e me sentindo à vontade para isso, né? São os dons de Deus que vão desenvolvendo. Nós vamos crescendo como pessoa, como ser humano, né? Vamos crescendo,
Vamos crescendo em amor. Começamos a entender qual é o papel do ser humano aqui nessa terra, o que nós estamos fazendo aqui, porque Deus nos colocou aqui para ser uma bênção para os outros. Isso é crescimento como pessoa, né? Outra coisa, amizades verdadeiras. Moreira falou aí, né? Amizade, amor sincero, não fingido. Eu senti abraços não fingidos ali. Não havia naqueles abraços malícia. A única coisa que havia naqueles abraços era uma preocupação. Puxa, será que eu posso abraçar? Mas era impossível não abraçar. Um ambiente como aquele, era impossível você apenas dar um murrinho só, não tinha condição de fazer aquilo. Eu orei ali, Senhor, nos protege aqui de qualquer... Nós estamos ainda em pandemia, mas os abraços que ocorriam eram abraços sinceros e reais, uma amizade verdadeira. Não encontramos em outro lugar. O cristão que aceitou Jesus como seu Salvador, o cristão que vive a realidade do Evangelho, ele é movido pela esperança. Ele não vive na angústia. Existe uma esperança que o move. O cristão tem paz na consciência, paz de espírito, paz de consciência. Bota a cabeça no travesseiro e dorme. Paz de consciência. Jesus disse, receberá 100 vezes mais, muito mais, ainda nessa vida. A certeza da salvação, não tem dúvidas, ele morreu por mim, eu aceitei o seu sacrifício, eu vou estar com ele na eternidade, a certeza da salvação. A liberdade do domínio do mal, eu não sou obrigado a me drogar, me prostituir, eu tenho liberdade para dizer não ao pecado. Você também tem. Isso é um privilégio do cristão. O cristão não está mais escravizado pelo pecado. Ele pode dizer não ao pecado. O cristão que vive neste mundo de pecado, de problemas, dificuldades, vai sofrer provações, privações, dificuldades, mas ele tem certeza que ele não estará sozinho. Você não estará sozinha na fornalha de fogo ardente. Cristo, o nosso amigo, o tempo todo vai estar conosco. Eu poderia enumerar mais coisas aqui, eu penso que enquanto eu falava, você lembrava algumas coisas. E eu gostaria até que você colocasse isso aí no chat, para depois eu procurar ver, para ampliar essa lista aqui. Se você pensou em mais alguma coisa, que é uma recompensa de ser um cristão, ainda nessa vida, você pode colocar aí, nos ajude aí nisso também. Mas Jesus não termina aqui. No verso 30 ainda, né, ele diz que não receba no presente muitas vezes mais. E no mundo por vir, a vida eterna. Que maravilha, irmãos. No mundo por vir, a vida eterna. Eu acho que eu não coloquei aqui o texto, coloquei 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia aqui com você. Quero te lembrar alguns versículos aqui que são importantíssimos. 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15 é o capítulo que fala... capítulo 15 de 1 Coríntios é quando Paulo fala, ele quase que tenta esgotar o tema da ressurreição, né? Aí, capítulo 15, versículo 19, um texto interessante, né? Verso 19, Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Na Bíblia, na linguagem de hoje, eu coloquei aqui também, a tradução diz assim, se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Revista e corrigida, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Na nova versão internacional, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. A vida não é só isso. Apesar de Jesus dizer, ainda nesta vida,
vão receber 100 vezes mais. Eu numerei 9 coisas aqui. E você pode ter completado essa lista e vai mais coisas. Jesus disse que era 100 vezes mais, né? Mas ainda assim, ele disse, e no porvir, isso aqui é só uma merendinha, ele diz. O banquete está reservado é para o mundo por vir. E no porvir, você vai receber a vida eterna. Irmãos, todas as religiões falam no céu, sobre a existência de um céu, de alguma maneira, de um paraíso a ser conquistado. Todas as religiões cristãs e não cristãs falam de depois desta vida alguma outra coisa melhor, que nós chamamos de céu. O cristão chama de céu isso aí. Mas a grande maioria não sabe exatamente o que é. Alguns imaginam o céu como um lugar onde tem espíritos sem corpos, quase que assim translúcidos, né? Que ficam assentados em nuvens, com harpa de ouro na mão, e passam toda a eternidade tocando aquelas harpas, né? E alguém já falou, rapaz, que tédio, isso aí não é um céu, isso deve ser um tormento, né? A pessoa fica sentada numa nuvem, tocando harpa durante toda a eternidade, né? Não é bem o céu, né? Maomé, o profeta do islamismo, Maomé, ele acreditava e ensinava a existência de 7 céus, que era um processo de desenvolvimento do coração e da vida, né? Um céu de ouro, depois de prata, depois passar para ouro, diamante, já passando por pedras preciosas, esmeraldas, até chegar no 7º céu. Inclusive, quando eu era criança, havia uma revista, dessas revistas, não sei como era o nome da revista era 7º Céu. Eu não lembro de ter lido, eu era muito criança, minha mãe possuía uma dessas revistas, né? Talvez baseado nesse pensamento aí de Maomé. 7º céu. O 7º céu é o céu da gloriosa luz, segundo Maomé. E é lá que aqueles que foram fiéis vão receber grandes bênçãos, entre elas 72 virgens, né? O céu do islamismo. No túmulo do jovem faraó, Tutankhamon, a pronúncia correta eu ainda tenho dúvidas, né? Mas ele os arqueólogos desenterraram a sua câmara mortuária, encontraram ali o seu túmulo, e ali dentro perceberam grande suntuosidade, né? Havia muito ouro, mas havia também, sabe o quê? A carruagem de ouro dele estava ali. Os seus móveis estavam ali. Havia também restos de alimento, ele colocaram no túmulo também alimentos. Mataram escravos e colocaram lá dentro. Porque eles entendiam que ele estava partindo para uma nova vida, uma nova viagem. Por isso ele deveria ter os seus pertences, inclusive seus escravos. Acreditava na vida após a morte, né? Os índios aqui no Brasil foram encontrados alguns túmulos de índios, né? Os arqueólogos dizem isso aí, e ali encontraram também seu arco e suas flechas. É como se no mundo por vir eles deveriam estar prontos também para viver a sua vida, para, por exemplo, caçar. Em 1 Coríntios ainda, no capítulo 2, versículo 9, tem um texto que nós utilizamos bastante. 2 Coríntios 2, 9. Paulo diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não dá para a gente saber exatamente como é que é o céu. A gente só tem imaginação. E os artistas desenham pinturas, e nós produzimos slides. Como seria o céu? As ruas de ouro, as casas, os edifícios também de ouro. Embora não temos uma revelação assim, plena de como é que vai ser o céu,
A Bíblia dá alguns vislumbres, né? Eu diria também alguns spoilers, né? Ou spoilers, não sei qual é também a pronúncia, do céu. Eu quero ver com vocês aqui algumas coisas que ocorrerão. A Bíblia quer nos dizer algumas coisas que ocorrerão na vida no céu. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 15, se prepare para a gente ler alguns versículos da Bíblia a partir de agora. Eu gostaria muito que a Bíblia nos falasse aqui ao coração. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, 51 em diante, diz assim: eis que vos digo um mistério, disse Paulo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versículo... Cadê? Está ali, versículo 2. João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Irmãos, nós teremos o corpo restaurado. O nosso corpo será igual, semelhante, diz aqui João, a Jesus quando ressuscitou. Como era que Jesus, quando ressuscitou? Era translúcido? Era um fantasma? A alma de Jesus ressuscitou? Não, era carne e osso. Jesus podia comer, Jesus podia ser tocado, Jesus foi reconhecido. O gesto de Jesus estava ali. Ele foi reconhecido. Porém, ele não estava limitado fisicamente. Ele aparecia no lugar, não estava mais limitado fisicamente. O nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Lá no céu, nós teremos um novo corpo, um corpo celestial, diz o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 15. Existem corpos terrenos e corpos celestiais. Nós teremos um corpo celestial. E João diz, ainda não sabemos como haveremos de ser. Não sabemos como é que vai ser isso, mas sabemos que seremos semelhantes a ele, né? O que mais, irmãos? Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 19 até o 21. Diz assim: a ardente expectativa da criação. Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em Isaías, capítulo 11. A criação será redimida. Nós lemos aqui, disse o apóstolo Paulo, Isaías, capítulo 11, versículo 6 até o 9. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha, como boi. Voltará a ser vegetariano, né? A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
O ecossistema, irmãos, não somente nosso corpo, mas todo o ecossistema será restaurado. E essa redenção atingirá tudo, inclusive os animais, o clima, o planeta voltará a ter beleza original. É o processo da redenção, a volta ao Éden. Percebeu? A palavra Éden está no meio da palavra redenção? É o retorno ao Éden, redenção, né? Que maravilha. Apocalipse, capítulo 21. Texto sobremodo conhecido, né? Apocalipse 21, versículo 4. Você sabe que eu poderia ter tirado esses textos, colocados todos aí, facinho para a gente ir lendo, né? Mas eu gosto de ler a Bíblia na Bíblia. Eu acho que é mais interessante, parece que alcança mais o meu coração. Verso 4 diz assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A vida e a saúde serão plenas, serão plenamente restauradas outra vez. Vida eterna outra vez. Não mais dores, não mais sofrimento, não mais doença. Isaías capítulo 65. São spoiler que a Bíblia nos dá de como será a vida no céu. Vamos lá, verso 21, 65, 21, Isaías 65, 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Será, cadê? Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Repete, né? Pó será comida da serpente. Não se fará não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. O trabalho, o estudo, a vida será restaurada, irmãos. As condições de vida estarão totalmente restauradas, inclusive a de trabalho. Esses problemas que nós temos hoje de trabalhadores, capitais, essas coisas, né, estavam desaparecidos. Totalmente desaparecidos. Lucas não. Romanos, capítulo 8, de novo, né? Romanos 8 agora. Vamos permitir que a Bíblia nos fale do que é o céu. O Senhor abriu uma janelinha do seu coração e nos mostrou como será a vida no céu. Capítulo 8, verso 18 de Romanos. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. O que nós vivemos hoje de problemas, de dificuldade, de tristeza, não dá para comparar. A felicidade plena será restaurada. Felicidade completa. Agora sim, Lucas 20. Lucas 20, versículo 34. Então lhes acrescentou Jesus: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais
aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. O texto bíblico nos diz aqui que a relação entre as pessoas será restaurada. Aqueles que perguntam, vai haver casamento no céu? Como é que vai ser? Ellen White respondendo a isso. Ela diz assim, está no livro Primeiras Mensagens Escolhidas, me parece que o volume 1, volume 2, não lembro agora. Não coloquei para a nossa avaliação aqui, mas ela diz o seguinte, alguns ficam perguntando sobre a vida na nova terra, se haverá casamentos. Diz, o que Jesus disse, basta. Ela fala assim, né? Jesus disse, não se casarão, não se casam, não se dão em casamento. E será inaugurada, irmãos, uma nova relação entre as pessoas. Você já pensou nisso aí? O que eu vou sentir pelo meu pai, pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu amigo, por você que está aí, vai ser o mesmo tipo de amor. Vai ser um amor só, um amor único, que vai unir todas as pessoas, uma nova relação entre as pessoas. A relação entre as pessoas será também restaurada. Deixa eu ver, tem mais aqui? Apocalipse, capítulo 21. Tenha paciência comigo aqui, mas vamos ler os textos todos. Já lemos Apocalipse 21, versículo 4. Vamos ler agora Apocalipse 21, o versículo 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estarão com eles. Maravilhoso, né? 22, Apocalipse 22, versículos 3 e 4. Nunca mais haverá maldição, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. O nome de Deus pertence a ele. A comunhão com Deus será plenamente restaurada, irmãos. Aquela glória, Romanos capítulo... Também não anotei agora. Mas você lembra o texto? Acho que é 3:22, que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando eu li esse texto pela primeira vez, foi na primeira Bíblia que eu tive, né? Revista e corrigida, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. 3:23. 3:23, é isso mesmo. Obrigado, Moreira. 3:23. Destituídos estão da glória de Deus, porque pecamos. A glória de Deus será novamente colocada sobre nós. E por que, irmãos, a glória de Deus será colocada em nós? Porque nós fomos revestidos da glória de Deus para que pudéssemos ter intimidade com Ele. Quando nós pecamos, nós perdemos a intimidade com Ele, perdemos a glória. Por isso não podemos mais vê-lo face a face, porque não temos mais a glória, não temos a mesma glória. Nós ficamos nus diante de Deus. A comunhão será restaurada outra vez. Que maravilha, irmãos, que maravilha. Meu tempo está indo embora aqui, mas eu tenho que ler mais alguns versículos com vocês. Por favor, tenha paciência aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Como eu disse, 1 Coríntios, capítulo da ressurreição. Então, a gente encontra muito material aqui sobre a vida, né? na nova terra ou no céu, né? No céu. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Já lemos isso aqui, né? Mas vamos ler mais um pouquinho aqui. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Nós seremos transformados. Verso 54. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória?
Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão, não é vão, né? Não é. A proximidade com os nossos queridos também será restaurada. Porque nós ressuscitaremos os que estiverem mortos, os que estiverem vivos serão transformados. Olha, meu tempo já foi aqui. 35 minutos que eu marquei, já foi. Vamos fechar agora com os próximos 5 minutos para encerrar nosso raciocínio. Essa reflexão aqui. A proximidade será restaurada, né? Porque nós iremos nos encontrar e depois cada um vai pegar seu carro e voltar para casa, como aconteceu na vigília. Nós vamos ficar ali. E vamos ficar ali. O que mais? João capítulo 14, verso 1 a 3. Esse aqui eu vou recitar para a gente ganhar tempo. Você conhece. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Virei outra vez. E vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Eu acho interessante que essa palavra de Cristo, ela se completa nas palavras de Paulo, porquanto o Senhor mesmo, como ele prometeu, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E Paulo termina dizendo, Jesus terminou dizendo, para que onde estiver, eu estiver, estejais vós também. E Paulo conclui esse raciocínio dizendo, e aí, e assim, estaremos para sempre com o Senhor, cumprindo a promessa. No céu, nós estaremos com Cristo. Ele vai vir exatamente para isso, para nos buscar, para viver com Ele no céu, viver a eternidade com Ele. Como será viver no céu? Não sabemos. Podemos apenas vislumbrar algumas coisas. Mas uma coisa nós sabemos, o céu ele é real, um lugar real, com pessoas reais e com uma vida igualmente real, irmãos. Não vai haver, ficar sentado numa nuvem tocando, não. Uma vida real, onde as pessoas, os salvos, estarão realizando projetos, realizando os mais profundos sonhos, os seus maiores desejos e anseios poderão ser realizados lá no céu. Eu queria compartilhar com você aqui a tela, eu quero mostrar aqui como Ellen White viu a questão do céu. No livro O Grande Conflito, nas últimas páginas do Grande Conflito, na página 677, 678. Queria ler com vocês esses textos aqui. Ali, disse Ellen White, ali no céu, os remidos conhecerão como são conhecidos o amor e simpatias que o próprio Deus plantou na alma, encontrarão ali o mais verdadeiro e suave exercício, a comunhão pura com os seres santos, a vida social harmoniosa com os bem-aventurados anjos e com os fiéis de todos os tempos, que lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro, os sagrados laços que reúnem toda a família nos céus e na terra, segundo Efésios 3,15, tudo isto concorre para constituir a felicidade dos remidos. Ela continua. Ali, mentes imortais contemplarão com deleite que jamais se fatigará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime,
Ali não haverá nenhum adversário cruel, enganador, para nos tentar ao esquecimento de Deus. Todas as faculdades se desenvolverão, ampliar-se-ão todas as capacidades. A aquisição de conhecimento não cansará o espírito, nem esgotará as energias. Ali, os mais grandiosos empreendimentos poderão ser levados avante, alcançadas as mais elevadas aspirações, as mais altas ambições realizadas. E surgirão ainda novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alçarão voos, o voo incansável para os mundos distantes, mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cânticos de alegria ao ouvir as novas de uma terra resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram na posse da alegria e sabedoria dos seres não caídos, participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Ao revelar-lhes Jesus as riquezas da redenção e os estupendos feitos do grande conflito com Satanás, a alma dos resgatados fremirá com mais fervorosa devoção e com mais arrebatadora alegria, dedilharão as harpas de ouro, e milhares de milhares, e milhões de vozes se unem para avomular o potente coro de louvor. O grande conflito terminou. Esse aqui é o último parágrafo, né, do grande conflito. O grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. A única palpitação de harmonioso júbilo, uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Louvado seja Deus, irmãos. O grande conflito terminou e nós estaremos no céu. Não existem caminhos para o céu, não existem vários caminhos para o céu. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Logo veremos o seu rosto, quando ele vier nos buscar. Muito em breve. Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, no volume 1, na página 88, ela diz assim, se perderdes o céu, perdereis tudo. Se ganhardes o céu, ganhareis tudo. Rogo-vos que não cometais um erro neste sentido. São aqui envolvidos interesses eternos. Tem um pregador que um dia pregou e disse assim, não se atreva a ficar fora do céu. Não se atreva. O último versículo para concluirmos, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E o verso 10 explica por quê.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os olhos de Abraão não estavam aqui nessa terra. Abraão vivia nessa terra, ele produzia nessa terra, cuidava da sua família, dos seus filhos, mas os olhos de Abraão estavam no céu. Abraão estava com os pés na terra, mas os olhos estavam no céu. Onde é que estão nossos olhos, irmãos? Nossos pés têm que estar na terra, mas nossos olhos têm que estar no céu. E antes de concluir, eu preciso mostrar para vocês aqui, eu tenho que mostrar para vocês um pequeno animal, um peixezinho, que eu conheci lá no Pará, lá na Amazônia, né? Lá no estado do Pará. Deixa eu passar aqui. O nome desse peixe é Anableps, mas lá, e quem é do Pará que está nos acompanhando hoje aqui na sala, conhece por outro nome, esse aqui é o nome científico. Lá ele é chamado de tralhoto. Tralhoto. Vamos dar uma olhadinha no tralhoto? Vamos ver se o vídeo vai. Olha aqui, está no aquário, aí está o tralhoto. Espero que você esteja vendo bem. Você vê bem? Está tudo certinho aí? Certinho, pastor. Olha aí. Viu como ele tem os olhinhos esbugalhados, né? Põe um jacarezinho, os olhos ficam do lado de fora. Percebe? O tralhoto ele fica na beirada das pontinhas de rio. Fica mais ou menos na lama, o tralhoto. De noite, quando você foca com a lanterna, você consegue, a gente está repetindo, né? Quando você foca na lanterna, com a lanterna você vê os olhos dele brilhando. Mas ele tem uma característica, por isso que eu estou mostrando para você. Deixa eu mostrar aqui. Novamente o tralhoto, aqui. Agora uma foto dele. Observe o tralhoto. Ele é chamado também de peixe de 4 olhos. Porque o tralhoto, ele tem a capacidade de viver em 2 mundos. Observe que ele tem aqui 2 olhos, ó, salientes, que ficam do lado de fora. E ele tem mais 2 olhos que ficam embaixo, não é o mesmo olho. O olho dele é dividido em 2 partes, os 2 olhos, né? 2 partes. Uma parte aérea e outra parte submarina, né? Ele olha tudo que está acontecendo ao seu redor lá em cima, mas ele consegue enxergar tudo que ocorre com ele cá embaixo. Tudo está próximo dele, pelo menos, né? Cá embaixo. Por que eu quis apresentar para você o tralhoto? Como eu disse, porque o tralhoto ele consegue viver em 2 mundos ao mesmo tempo. Deus nos chamou para sermos tralhotos, vivendo em 2 mundos ao mesmo tempo. Com os pés na terra, mas com os olhos no céu. Abraão era assim. Moisés também viveu assim. Se perdermos o céu, teremos perdido tudo, irmãos. Durante essa vigília no IAM, eu fiquei pensando nisso. O céu será maravilhoso, está no céu. Mas eu preciso, todos os dias, ter um encontro com esse Jesus maravilhoso, que é o caminho, é a única forma de ir para o céu, é através de Cristo. Então eu pensei, por que não aproveitar esse tempo que ainda temos? Estamos vivos agora. Talvez eu fale para alguém que talvez tenha entrado até por acidente hoje nessa sala, né? Talvez está distante de Deus, mas você está vivo, você está aqui. Por que não tomar decisões importantes agora ao lado de Deus? Segurar nas mãos de Cristo e permitir que Ele nos leve para o céu. Nós podemos, eu tenho um hino do Zara do Rei que diz: o céu é aqui, se eu tomo tempo para orar. O reino de Deus já começa no meu coração hoje,
se eu o aceito como meu Salvador e meu Senhor. Não gostaria você, nesta manhã, de fazer um compromisso com Deus? Aquele compromisso que a gente fala sempre, né? Naquele encontro lá na árvore da vida. Vamos, de fato, marcar esse encontro? Com toda a multidão dos remidos, vai caber ali dentro, ali embaixo daquela árvore. Vamos nos encontrar com o Senhor. Vamos poder tocar em suas mãos, de vê-lo como Ele é, de ver com os nossos próprios olhos como será a glória e a maravilha do céu. Oremos. Querido e bondoso Deus, ensina-nos, Senhor, a te esperar e a trabalhar para a tua breve volta, preparando outras pessoas também para esse grande encontro. A tua palavra nessa manhã nos lembrou de vários versículos na tua palavra que nos fala da vida no céu. Nós almejamos muito estar ali. Nós te aceitamos como Salvador e Senhor da nossa vida, porque cremos que em tuas mãos existe o poder para nos salvar e nos levar para este mundo maravilhoso. Talvez aqui, ó Deus, é muito provável que pessoas que acompanham esta oração, existam muitos ou alguns que estão sendo derrotados muitas vezes pelas coisas deste mundo, seus olhos estão fixos nessa terra, o seu coração está preso nessa terra, não conseguem olhar para o céu. Que nesta manhã o Senhor tem realizado um milagre na vida do teu filho e da tua filha, que ela possa e ele possa despertar para a realidade de Jesus Cristo olhando nos seus olhos nesse instante e dizendo: vem para mim, que eu quero te dar a vida eterna, eu quero que você viva comigo por toda a eternidade. E essa certeza, essa esperança, essa fé possa prepará-lo, preparar-nos para este grande momento. Será maravilhoso estar juntos, uns com os outros e todos com o Senhor. Nos dá, Pai, essa graça, esta alegria, nos confirma esta certeza em nosso coração. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.